Jornal da Mix. Estou aqui com o Punch, nós recebemos nesta manhã, nosso convidado de hoje é o vereador Bruno Cunha, que veio bater aquele papo legal aí com os ouvintes aí da Mix. Tudo bem, vereador? Seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui, bom dia. Bom dia meus amigos, bom dia a toda a comunidade, cumprimento de uma forma muito carinhosa, agradeço muito esse espaço, essa possibilidade da gente falar um pouquinho do nosso trabalho, discutir um pouco a cidade de Blumenau também. Muito bem, a gente estava divulgando aqui, né, eu e o Pancho, sobre o mutirão da castração aqui, inclusive trouxemos aqui o secretário do Meio Ambiente, o Jefferson Fortlander, né, dando detalhes como é que funciona e tal. Mas é uma sementinha que eu lembro que o senhor plantou lá atrás sobre esse mutirão de castração, apresentando um projeto, batendo muito nessa tecla da importância de fazer um evento de tal tamanho. Tá do jeito que o senhor quer, enfim, como é que o senhor tem acompanhado agora esse movimento? Já tivemos agora abriu inscrição, né, para o próximo mutirão que vamos ter também aqui em Blumenau, hein, vereador? Perfeito, até para a população entender, desde que a gente chegou na Câmara de Vereadores, a gente sempre falou que a gente ia lutar por uma cidade que fosse melhor para todos, para as pessoas e para os animais. Então sempre foi uma bandeira muito forte minha, a gente fez inúmeras legislações, regulamentamos a questão dos animais em apartamento, a legislação pet friendly, a previsão também da multa para maus tratos e abandono, mas a gente entendia que a política pública precisava ser muito focada na castração de animais. Enquanto algumas coisas não aconteciam pelo poder público, Alexandre e Pancho, a gente resolveu fazer por conta própria mesmo, como voluntário de vários projetos aí privados que tinham, de institutos, ajudando na castração nos bairros da cidade. Paralelamente, como vereador, eu fiquei batalhando na Câmara para que a gente aprovasse uma legislação que foi aprovada em 2019 para estabelecer na cidade um programa de castrações. E teve as dificuldades da pandemia, o governo também queria ter colocado isso na prática antes, mas teve que fazer uma alocação de recursos e agora, com a questão mais estabelecida, na verdade está sendo aplicado, e o secretário Jefferson, a quem também um cumprimento, tem feito um trabalho incrível, a diretora Tati, ajudando na implementação. Quando eu chego aqui na Vila Germânica e vejo, né, como vi ONGs trazendo 350 animais para ser castrados, a gente vendo a população presente, sabendo que a gente está lidando com essa questão, que a gente está indo na raiz do problema, eu fico realmente muito emocionado. Tem sido um sucesso, hoje está sendo feito um estudo também para levar para os bairros, né? Então continuar com as castrações aqui na Vila Germânica, mas nos bairros da cidade também. E é um assunto de saúde pública, é muito importante. A gente vê, Bruno, que as castrações da prefeitura são voltadas para esses cuidadores, né? As ONGs que cuidam aí dos animais. Caso do sítio do Lúcia, por exemplo, tem mais de 1.500 animais lá, um absurdo. E também de famílias de baixa renda, que não tem dinheiro aí para pagar uma castração que não é barata, né? Mas esse trabalho não tinha que ser feito de alguma forma, aí eu não sei como, né? Eu sou leigo, estou tentando entender. Com os animais de rua, por exemplo, que são os que procriam e vão dando luz a novos animais de rua, vamos dizer assim. Sim, então o que acontece, né? O estudo foi feito todo para que a gente focasse na questão das ONGs, das protetoras e também das pessoas de baixa renda, para que a ideia nunca foi tirar o mercado, digamos, dos médicos veterinários, que eles estabeleçam e façam para que as pessoas que tenham condição. O problema muitas vezes de tu pegar o animal de rua é a questão de tu castrar e o que tu faz na sequência, né? Tu ia fazer o quê? Devolver para a rua? Então o que tem sendo feito? Tem sido esses animais que estão sendo resgatados estão sendo castrados. Então, o que acontece muitas vezes? Alguém vem, identifica na rua, as ONGs, as protetoras vêm, já trazem para castração, já trazem para um lar. Esse trabalho que vem sendo. E à medida que vai se castrando esses animais, então, para se ter uma noção, nesses da prefeitura agora, desde o ano passado, já contabilizam 5.000 castrações. Os projetos em bairros que acontecem de institutos, enfim, que a gente também era voluntário, fez nos últimos anos 12.000 castrações na cidade. Então, juntando tudo isso, dá 17.000 castrações no nosso município. Imagina quantos animais foram tirados, não estão na rua, né? Então, a ideia sempre foi tentar ajudar também as protetoras, as pessoas que vão lá e que recolhem, porque essas pessoas estão fazendo um grande favor para a sociedade. Quando tiram um animal da rua, na verdade, não estão tirando um, estão tirando vários, porque eles iam se reproduzir até uma quantidade muito maior, né? Então, está tendo essa sensibilidade do poder público, a gente está conseguindo avançar significativamente nisso. E aí tem um outro problema que acontece muito, que também é uma lei da nossa autoria, a gente está trabalhando agora com a prefeitura para botar mais câmeras pela cidade, infelizmente, a questão do abandono de animais. Ontem mesmo eu recebi 3 situações, todos os dias a gente acaba recebendo, né? E aí é uma questão muito, muito complicada, porque por mais que você tente desenvolver políticas públicas, eu digo que isso é uma situação, abandonar animal é um ato de mau caratismo. E é crime, o ato né? de mau É caratismo, crime, é além de cadeia, ser né? crime de tudo, né? Então, assim, é um problema, porque, infelizmente, por mais que a gente tenta conscientizar, e assim, gente,
Todo dia acontece uma situação E dessa. 3 situações que você recebeu a denúncia ontem, mas tantas outras que provavelmente não foram denunciadas porque não foram vistas e os cachorros ficaram na rua e agora são cachorros de rua, né? Ou, a não ser, podem ter sido atropelados também, porque geralmente esses cachorros são criados em casa, né? Ou no apartamento e tal, não sabem lidar com a rua em si, né? Então é muito complicado, né? Porque deve ter muito cachorro sendo abandonado e essa época é muito tradicional para isso, né? É uma pena, né? Porque as crianças costumam receber de Natal um filhotinho, um cachorrinho e tal, e aí passa 1, 2 meses, putz, Se ambientou, é uma pena. não gostou, né? A família não quis mais porque dá trabalho, não sei o quê, não era assim que eu imaginava, e aí acaba abandonando em vez de dar outro fim, né? Um fim decente para esse animal, né? O vereador, qual é uma política pública ideal no seu ponto de vista voltada aos animais? Aí tem o abandono, tem a castração, enfim, mas é um nicho assim muito, né, amplo, né? No seu ponto de vista, onde é que Blumenau tem que atingir assim um nível de que, poxa, nós temos uma política exemplo aqui para o Brasil inteiro, né? Como é que o senhor desenha isso? Essa política que a gente tem construído com o poder público está muito focada até num estudo que eu fiz, porque eu fiz meu mestrado focado em política pública de proteção aos animais. E no meu mestrado, a gente estudou muito o caso da Holanda. E eu tomo como base, claro, respeitando as nossas peculiaridades, mas porque a Holanda foi o primeiro país do mundo que conseguiu eliminar animal de rua. E eles não fizeram isso da noite para o dia, eles fizeram uma política de 15 anos. E quais os passos que eles fizeram? Eles fizeram esses passos da castração em massa, fizeram os passos também de multar, né, quem abandona e maltrata os animais. Lá, eles tiveram, para financiar alguns programas, eles tiveram posturas que aqui no Brasil a gente sabe que nunca vão sair. Por exemplo, eles têm lá a criação de um imposto na compra de animal, que uma parte vai para a política pública. Aqui a gente sabe que é um berreiro danado, esse assunto, né, só poderia ser regulamentado por Congresso, não sairia. A questão da microchipagem agora, que está acontecendo nos mutirões, porque isso é importante para a gente identificar quando encontra um animal abandonado. Trabalhar a questão da educação ambiental também com as crianças, isso é algo que eu venho batendo muito. A gente tem uma lei da nossa autoria também, que é a lei das tampinhas, aquelas tampinhas que a gente faz um trabalho também de recolher tampinha, vender e doar para trocar por castração, comida para animal. Isso é uma lei nossa que está nas escolas funcionando. Então, ampliar a questão da educação, né? Essa consciência para o tutor também dos cuidados com os animais, a gente familiarizar cada vez mais, criar nos espaços também da cidade, também é outra situação que está sendo feita. Quando a gente aprovou a lei Pet Friendly, que na época, né, muitas pessoas tentaram distorcer, hoje é uma realidade, hoje a gente tem inúmeros estabelecimentos na cidade que aderiram e que estão dando essa oportunidade. Nos espaços públicos eu tenho lutado em cada pracinha que é colocada para que a gente tenha ambiente pet place também, para a gente mostrar que é uma realidade, que as pessoas conviverem. Aliás, todos os estudos... No condomínio também, aproveitar no o gancho, condomínio né? foi legislação nossa que também regulamentou um problema gigante que tinha, porque hoje, quando a gente olha, inclusive, os estudos do IBGE da formação da família brasileira, não é mais aquela família que se pensava, família, entre aspas, tradicional do homem, da mulher, do filho. Não. Hoje a gente tem muito mais a presença de pets no ambiente residencial do que até de crianças, porque é uma realidade do mundo contemporâneo. Se a gente pega os casais jovens, muitos que talvez estão nos assistindo hoje, né, os casais jovens procuram primeiro ter os pets do que ter a questão dos filhos, por toda a instabilidade, por todo esse momento que a gente está vivendo de incertezas também, né? Então, assim, a gente precisa compreender isso e tentar olhar a política pública de uma forma integrada para as pessoas e para os animais. É aquilo que a gente vem defendendo um pouco na política local. Bruno, tem uma questão aí em relação aos animais que, no meu olhar de leigo, parece estar mal resolvida, que é a questão dos animais comunitários, né? Aqueles cachorros que vivem numa comunidade, são cachorros errantes, como dizem, né? De rua, mas que são tratados, vamos dizer assim, pela comunidade no entorno deles. São alimentados, às vezes até tem uma casinha lá para ele dormir na praça ou encostado numa parede de uma loja e tal. Ou às vezes uma empresa adota também um cachorrinho, um gatinho e tal, e ele fica lá. É cachorro de rua ou não é cachorro de rua, o cachorro comunitário? Cara, essa é uma grande dificuldade, inclusive jurídica. Já se tentou fazer algumas reuniões para tentar resolver essa situação, mas aí entra num problema que em algum momento alguém tem que assumir meio que o fato de ser tutor e ninguém também assume. Então, juridicamente é complicado tu aplicar a responsabilidade de alguém nessa questão. E essa é uma realidade que acontece muito, né? Aquele cachorro que circula no bairro tal e que todo mundo meio que abraça, mas também Tem ninguém nome, se coloca né? como Tem tutor, nome, tem tem nome. Tem É de uma- todo mundo, mas
é de ninguém ao mesmo tempo, acho que nem a música lá, né? Aproveitar um gancho, tem uma empresa que aí o dono falou para mim, então, ele vem aqui, a gente tem uma cambuquinha de comida, né, ração, água, o cachorrinho passa aqui, ele come, mas todo dia ele vem, ele come. Aí vai para não sei, some. Mas aqui ele tem um nome, na rua do lado ele tem outro nome, aqui é o Rex, lá é o Toby. Então, mas ele fica perambulando. Enfim, né, só para Eu lembro, eu trouxe esse assunto porque eu lembro que eu já vi o pessoal da OAB, da Comissão de Direitos dos Animais, né, falar sobre essa questão da legislação que falta para regulamentar essa questão do animal comunitário, que eu acho bacana, né, que existe e eu acho bom, porque pelo menos ele não está na rua abandonado, passando fome, comendo lixo, e é o que a gente vê por aí, né? Eu acho que de uma forma geral, não só na temática animal, mas eu sempre digo assim, a sociedade está num processo constante de mudança, e a gente procura sempre ser uma voz que olha essas mudanças que estão acontecendo e tenta adequá-las, como agora a discussão que a gente tem também na Câmara dos fogos, né, que já é uma lei da nossa autoria em relação aos eventos públicos, mas agora a gente está tentando aplicar também para o todo da população com uma brecha jurídica que tem. Então, aqui, quando a gente chegou, por exemplo, aqui a gente conseguiu também uma opção de comida nos eventos da cidade, para eventos para celíacos, para diabéticos, avessos à lactose. Então, assim, a gente sempre procura olhar, talvez para um ponto que ninguém está olhando, né? O nosso trabalho, ontem mesmo a gente protocolou aí um novo projeto em relação à comunidade surda, uma dificuldade que eles estão tendo nos concursos públicos. Então, eu procuro ser essa voz, muitas vezes, daqueles que não têm voz ou não se sentem representados dentro de uma política tradicional. Então, olhar o mundo com mais empatia, com mais sensibilidade, tentar tornar a nossa cidade mais inclusiva, mais diversa. Eu acho que esse é o desafio. Aproveitar esse gancho dos fogos, e o Pancho falou, infelizmente, né, lamentavelmente a gente tem as pessoas que abandonam os animais, mas e aí chega essa época de fim de ano, esses fogos de artifício, os cachorrinhos principalmente dão no pé, né? E aí some, enfim, o que a gente mais vê, a pessoa sumiu, fugiu de casa, enfim. Mas o senhor também abraçou muito essa causa de termos em Blumenau os fogos de baixo ruído, em eventos promovidos pelo setor público, mas a gente tem muito privado na casa, os foguetórios, enfim. Final de ano é uma loucura, né? Como é que o senhor está tentando regulamentar isso tudo aqui na cidade? Olha, eu tenho muita orgulho que a gente fez uma das primeiras legislações no Brasil. Só para concluir, não é, a gente está falando de cachorro, mas a gente tem os idosos, a gente tem isso, doentes, exatamente. Nós temos os autistas, né? Então Isso. são pessoas que têm uma sensibilidade com relação a isso. Olha, eu vou te falar que eu comecei essa discussão, claro, muito pelo nosso envolvimento PET, mas quando eu recebi famílias de autistas, quando vi vídeos, né, aquilo me marcou muito. E a gente regulamentou, fizemos uma das primeiras leis no Brasil em relação aos eventos públicos. Só que o problema que está acontecendo, vou dar o exemplo agora pegar aqui a festa de final de ano. Então, assim, a prefeitura vai lá, divulga para que fosse um momento inclusivo, as pessoas levassem seus pets, as crianças autistas lá na Beira Rio, por exemplo. E aí levam. As pessoas levam. Só que muitos privados ou estabelecimentos ao redor soltam os fogos barulhentos. Então, aquilo que era para ser um momento inclusivo, bacana, acabou sendo trágico para muitas pessoas, vários relatos que tiveram. Então, só que tinha uma questão jurídica que tu não podia regulamentar o privado. Isso estava em discussão lá em cima. Nós tivemos entendimento, uma decisão recente agora, que é a decisão que tu não pode legislar na questão da comercialização, mas tu pode legislar a questão da soltura dos fogos, né? Tanto no público quanto no privado. São decisões muito recentes, porque é um assunto muito polêmico que estava lá em cima. E com ações de inconstitucionalidade, com muitas discussões. Dentro dessa brecha jurídica, a gente apresentou agora na Câmara um projeto para que a gente amplie. E aí, o que a gente pensou? O que é a questão dos fogos? Vamos lá. A questão dos fogos, o que é bonito? É o visual ou é o barulho? É o visual. Claro. Então, se tem um produto, digamos, no mercado que faça com que dê para manter o visual, mas tirar o barulho, que é o caso dos fogos de baixo ruído, por que não utilizá-lo? Então é uma mudança, uma adaptação que a gente está tentando fazer. Então a gente adentrou agora com um projeto que prevê, não só mais nos eventos públicos, que já acontece pela nossa lei, mas também em relação aos privados, a possibilidade de soltura apenas dos fogos de baixo ruído. Vai para as comissões agora da casa, né? A gente passando nas comissões, já estamos trabalhando nesse sentido, a gente também provavelmente vai fazer um abaixo-assinado para pedir à população, né, um apoio para que a gente consiga conscientizar também os nossos colegas e conseguirmos essa aprovação. E lembrando que tu colocou, não é apenas a questão dos animais, as pessoas idosas, as crianças, doentes e a questão dos autistas, as pessoas com deficiência de uma forma geral, mas principalmente a questão dos autistas, é algo que muda. E aí eu digo isso para as pessoas. Às vezes a gente tem que olhar que é uma coisa que pode, para nós, não fazer muita diferença, mas a gente tem que olhar a sociedade de uma forma, tendo a sensibilidade de se colocar no lugar dos outros. Então, se há uma possibilidade hoje da gente manter, digamos, entre aspas, uma tradição, manter a beleza visual dos fogos, mas tirar o barulho, sendo mais respeitoso com todos esses outros seres, por que não fazer? Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, vereador. Não precisava de uma lei. Mas tem que ter uma lei, mas não precisava. As pessoas, no mínimo, a consciência. A gente discute aqui, mas para que uma lei?
É tão fácil a pessoa ter a consciência e não fazer tal coisa. Sim. Mas não, a gente tem que fazer uma lei para forçar a Pra pessoa... obrigar a fazer o óbvio, né? E fazer o óbvio, é isso, sabe? Então é difícil, às vezes, uma discussão, né, em sociedade para a gente trazer determinado tema, né? Agora, Bruno, esse projeto de lei para iniciativa privada, né, imagino eu que vai dar um burburinho, porque isso, se você obrigar com que as pessoas da iniciativa privada solte também só fogos de baixo ruído, o comércio vai ter que vender só fogos de baixo ruído. Não vai ter mais no estoque fogos que façam barulho, porque não pode. Daqui a pouco o fabricante também vai ter que mudar, né? Ou seja, tem toda uma cadeia aí econômica também atrás disso, né? Imagino que vocês estejam pensando nisso também, né? Sim, justamente por isso que a gente não adentrou com a proibição total da soltura de fogos, né? Tem a possibilidade de adequar para os de baixo ruído, que já existem no comércio, e vai ter que ter uma adaptação. E a gente sabe que é muito difícil, porque tu mexe em coisas que estão naturalizadas. Eu entendo que muitas vezes as pessoas não soltam os fogos porque elas querem causar mal aos animais. Não, de jeito nenhum, porque claro. é uma coisa que acaba tendo naturalizado. Por exemplo, eventos, comemorações. Vou dar exemplo aqui, conquistas esportivas, time de futebol. É uma situação que está muito enraizada nas pessoas. Eu vou lá e vou soltar a questão dos fogos. Agora, se eu tenho um fogo de baixo ruído e posso soltar, mas de uma forma mais respeitosa, por que não? Mas fazer as pessoas compreenderem isso é difícil. Então, eu sei que são temas polêmicos, são temas complicados, mas estão diante daquilo que a gente se propôs a fazer também. Eu sei que as nossas posturas, o pensar a cidade à frente, vai fazer com que eu não agrade certa parte do público, e tá tudo bem, porque o que a gente defende no fundo é isso, é a gente avançar como sociedade, e a gente, infelizmente, né, muitas coisas poderiam acontecer por conta própria, como tu colocou, mas não acontecem, principalmente na nossa realidade. Parece que no Brasil as coisas elas só vão para frente muitas vezes quando elas têm até previsão de multa, né? Infelizmente é assim, bolso, quando né? dói no bolso, né? Que parece que é a parte do corpo que mais dói na Mais sociedade sensível. brasileira sensível é essa. Já vi relatos assim, não, abandonar animal, tá louco? Se eu abandonar o animal, vou pra cadeia. Não tem que pensar que vai pra cadeia, que vai pagar uma multa. Tem que abandonando pensar que o tá animal. abandonando o animal. Exatamente. É isso. Sabe uma coisa que eu vou falar Difícil. aqui? Que olha aqui, uma coisa que eu fiquei indignado. Quando eu aprovei a legislação aqui que previa multa para abandono de animais, a gente já tem caso de 60 casos, parece que já foram, na verdade, aqui condenados. Na cidade vizinha, uma pessoa da cidade vizinha me ligou e falou assim, Bruno, nunca teve tanto abandono na nossa cidade aqui vizinha. Foi em Foram Gaspar. abandonar Sabe o pro que outro o pessoal lado. fez? O pessoal deixou de abandonar em Blumenau e foi abandonar na cidade de Gaspar. Ai, complicado. Então tu olha esse tipo de situação e tu vê a dificuldade. Eu falo, é muito complicado, porque por mais que tu tenha boa intenção, que o poder público procure se aperfeiçoar, a gente não consegue, enquanto sociedade, evoluir se as pessoas não participam. A gente só vai conseguir fazer um mundo melhor quando o poder público e a sociedade estiverem emanados em um objetivo. Aí podia a Assembleia Legislativa isso. abraçar, vamos amarrar de Isso forma que eu ia dizer, conjunta para o exatamente. Estado. Porque assim, Exato. A legislação se eu estadual, abandonar aqui, eu vou ter multa, então eu vou ali no Bela Vista, aqui. Exato. 10 minutos. Que aí é até uma questão aqui para fazer justiça. Não Por exemplo, dá. o prefeito e a vice-prefeita aqui têm abraçado a questão de política pública de proteção de animais. Nossas cidades ao entorno não têm estrutura financeira para fazer e falta uma política estadualizada. Acontece no estado de São Paulo, no estado do Rio Grande do Sul, então é difícil. Às vezes as pessoas me ligam porque acabo sendo referência na região, então às vezes eu vou em audiências públicas das cidades vizinhas porque eu sou um cara idealista que luto pelas coisas que acredito, mesmo não sendo, entre aspas, a minha função nas cidades vizinhas, mas eu tento contribuir, tento ajudar dentro das minhas possibilidades. Mas por quê? Porque falta a questão muito integrada e falta a gente pensar de uma forma muito integrada. E a gente adentra em outros diversos Aí problemas da entra- administração pública, né? Entra a discussão do Vale Europeu, Toda. é uma De discussão região junto lá, metropolitana, de tudo É isso, então é isso. Tem que É. pensar lá na frente, né? É isso aí. Tá bom. Vereador, Bruno Cunha, obrigado, né, pela Eu pela que agradeço o participação. espaço, adoro, Então me vamos, a convidem gente vai- sempre, ainda mais aqui com esse ambiente maravilhoso. Já cheguei aqui com café da manhã especial, nossa, já fiquei feliz da vida. Não, foi coincidência, o senhor não se empolga. Então eu vim no dia certo, uma hora a gente tem que acertar também, né? Um ótimo Tô dia pra brincando, todo tô mundo brincando. aí. Foi feito com muito carinho aí para receber sempre os nossos convidados aqui, tá bom? Vereador, obrigado, né? E um bom trabalho ao senhor aí, um ótimo ano, né? Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês e a população que quiser acompanhar a gente nas redes sociais, estamos à disposição da cidade. Obrigado. Um abraço. Vereador Bruno Cunha, ao vivo com a gente aqui no Melhor Mix do Brasil. Jornal da Mix.